Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para nós aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho. Esse livro maravilhoso que foi nos deixado há mais de 2000 anos por Jesus e que nos conduz moralmente para a nossa evolução, nossa reforma íntima. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estar aqui junto a nós, nos protegendo e nos intuindo, e por ter nos criado e deixado essa oportunidade maravilhosa de nosso crescimento moral e espiritual. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, que está sempre presente conosco através da sua palavra. Vamos agradecer ao mentor da Casa Espírita Aurora de Luz e ao nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, né? E também a todos os espíritos que vêm nos intuir. E agradecer a todos que estão assistindo a esse vídeo, a esse aprendizado, que nós possamos continuar estudando essa obra valiosa para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós estamos no capítulo 9, né? Que bem-aventurados os mansos, né? Os pacíficos. E esse tema é um tema muito atual, porque nunca se viu tanta agressividade, tanta cólera, tanta raiva perante os irmãos, né? Hoje o mundo está muito dividido e há muitas agressões e tem aquela facilidade de nós agredirmos o irmão, né? Não termos respeito pela dor dele e usarmos as redes sociais com esse fim, né? Então, nós como espíritas devemos evitar isso. Nós devemos evitar atacar os irmãos e injustamente, por mentiras e muitas vezes por falta até de consideração. Às vezes o irmão está de luto e as pessoas o ofendem, né? Como a gente tem observado ultimamente aí nos acontecimentos, em relação à cantora Marília Mendonça, quantas ofensas foram enviadas para a filha do piloto, né? Que agora virou uma vítima também de assédio moral porque ofendem, né, o pai dela e essas ofensas vão para ela, né? Então a gente vê que está faltando muito amor entre as pessoas, muita empatia, se colocar no lugar do outro e saber que aquele momento a pessoa está sofrendo, que não é certo eu ficar atacando ninguém, né? Se eu posso usar as redes sociais para o bem, por que eu estou utilizando para causar discórdia, raiva, né? Medo? Para quê? Né? Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nós amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse capítulo que eu vou agora fazer para vocês, que é o 9, tem o item 9, que vai ser a cólera. Então, vai ser o capítulo que vai ser o oposto daquilo que foi ensinado nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Porque todo mundo que for bem-aventurado vai ser feliz, porque vai colher aquilo que vai colher aquilo que plantou. Por quê? Porque Jesus disse, não é? Que a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Então, do Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu vou ler uns trechinhos e depois a gente vai conversar com outros textos. Vamos fazer uma reunião de textos. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja em posição social que ocupa, seja até mesmo pelas vantagens materiais que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E é o que acontece então? Ficam encolerizados. Até mesmo a impaciência que tem a sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar, né? Então aí é o ego que está comandando tudo, né? E não aceita nada dos outros e quer ser sempre servido, sempre ter prioridades, ter vantagens, e porque se acha superior a todos, né? Ninguém é superior a ninguém nesse mundo. Todos somos iguais.
Nós somos filhos do mesmo Pai. Ninguém é mais que ninguém, nem por dinheiro, nem por posição, né? Nem por, vamos dizer assim, por questão de famílias, de tradição, nada. Todos somos iguais. Se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de lhe alterar a saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. A certeza de que faz infelizes todos aqueles que o cercam também. Ele é a primeira vítima, né? Porque quando ele está com raiva, está encolerizado, ele vai soltar um monte de adrenalina no seu corpo, não é? Ele vai se irritar, ele vai ocasionar até o mal para ele mesmo, né? Para eliminar esse defeito, o homem precisa ter muita perseverança. Perseverança até se controlar nas pequenas coisas para depois se controlar nas grandes coisas, nos grandes acontecimentos. O corpo não dá a cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Então, é uma coisa a se pensar, é coisa que pertence ao espírito. Então, ele mesmo que vai ter que se programar para não agir dessa maneira, né? Colericamente com todo mundo, com as situações, né? Ter um autocontrole. Espíritas, a experiência não prova até onde vai o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente milagrosas que vêm acontecer. O homem só permanece vicioso porque quer, pois aquele que deseja se corrigir sempre encontrará oportunidade. Caso contrário, a lei do progresso não existiria para o homem. Tudo isso faz parte da lei do progresso. Tudo que há de melhoria na vida do ser humano é a lei do progresso, né? Nós sabemos que a raiva é aquilo que deixa a boca 1000 vezes mais rápida do que o cérebro. Então, você nem pensa. Quando você vai ver, você já está tomando uma atitude drástica, né? Ou fisicamente, ou você parte para uma agressão física, ou até uma agressão com palavras, que também muitas vezes fere a pessoa da mesma forma, magoa, né? Eu vou ler um trechinho aqui do Horizonte da Vida do Miramês, que fala sobre o oposto, a serenidade. A serenidade é o fruto da harmonia interna que corresponde ao conjunto de valores e dos sentimentos, de modo que o sublime é filho do esforço individual, depois de grande operação de Deus em nós. Compreende-se daí que o trabalho maior a se fazer não é fora de nós, mas por dentro. A natureza da alma deve mudar constantemente, como tudo muda na pauta do tempo. Então, essa mudança tem que vir de dentro para fora, né? O que a gente está colocando para fora é o que está nos incomodando ali dentro. Então, quem não está bem consigo mesmo, quem não está em paz consigo mesmo, usa da agressão com o irmão. Então, exterioriza aquilo, né? A não aceitação da vida, das coisas que acontecem, a vitimização, achar que sempre é vítima, que tudo que acontece é para se revoltar, para brigar com o outro, que é a culpa do outro, sempre, né? Não se responsabiliza pelas coisas que aconteceram e não entendem que isso aí foi uma escolha, né? Para reencarnar, e sempre culpam as outras pessoas, Deus, o governo, a religião, culpam todos, somente eles que são isentos de culpa, né? A serenidade, insistimos, é fruto de luz que semeamos, que por sua vez é filha do tempo, que nos amadureceu nos caminhos do amor. Usemo-la como sendo nossos valores que Deus nos deu por amor. Então, a base de tudo é o amor, né? Se eu amo, eu não vou agir dessa forma contra meu irmão. Eu tenho que ter aquela calma, aquela paciência e saber que não é o momento de eu explodir, não é? Nunca será o momento de eu explodir, porque atos violentos, atitudes impensadas, impulsivas, não trazem nenhum benefício, muito pelo contrário. Depois, às vezes, a pessoa até se arrepende e às vezes não tem mais como voltar, né, atrás. É uma situação que prejudica a si e aos outros também. Aqui no livro Horizonte da Mente, do próprio Miramês também, é outro livro, né? Tem aqui uma coisa muito interessante, controle das emoções.
Os problemas da alma são metafísicos, é necessário possuir apurados sentidos para entendê-los e avançada capacidade de raciocínio para discerni-los. E mais, educar as emoções inferiores que porventura aflorarem às vezes na conduta de cada dia, né? Porque nós não estamos mais no mundo primitivo, né? Em que as pessoas agiam muito pelo instinto, né? Pela impulsividade. Nós estamos num mundo que já temos uma inteligência desenvolvida para nós podermos controlar essas emoções que estão atrapalhando, né? A nossa conduta, a nossa convivência com o irmão, porque nós estamos com a responsabilidade de conviver com harmonia, ajudar mais do que atrapalhar, né? Para que lado as tuas emoções preponderam? Isso é uma coisa para perguntar, né? Analisa, estuda, medita nas tuas próprias reações e verás, com a ajuda de Deus e o teu esforço de reforma moral e espiritual nas normas do Evangelho, salientar o teu equilíbrio e aflorar no teu mundo íntimo a tua paz interior. Então, a paz interior é uma coisa que a gente vai trabalhando, né, no dia a dia. É uma conquista. E isso vai fazer bem para nós e também para quem convive conosco, né? Porque uma pessoa que vive explosiva, vive revoltada, vive com raiva, vive brigando com as pessoas da família, com os amigos, a pessoa ela está causando uma desarmonia e a sintonia dela vai ficando muito abaixo, né? E nesse caso da sintonia, o que acontece? Quem vai se aproximar vai ser aqueles espíritos que gostam de fazer intrigas e brigas e se divertem, né, com essas situações. Aí o caso que a gente tem que controlar para ser bem acompanhada. E sempre na hora que tiver aquela vontade de falar alguma coisa agressiva, de acalmar a mente, fazer uma oração, pedir ajuda espiritual aos nossos auxiliares, nossos anjos da guarda, que faça acalmar a nossa mente, para que a gente tenha discernimento e faça a coisa correta, não com violência. Deus não usa a violência, Deus usa o tempo, né, conosco, para que nós aprendamos. Não usou a violência, né? A violência é coisa do homem, da atitude do homem que está ainda muito aquém da evolução. Aqui está falando sobre a saúde mental neste livro, né? É um livro de estudo e fala assim: guardar a saúde mental perante as mazelas da vida diária, perante os problemas da atualidade, perante o descaminho que a coletividade está transitando hoje e perante os conflitos que em todos os momentos o cristão é chamado a enfrentar, é sacrificial testemunho do espírita consciente de suas possibilidades e responsabilidades. É a luta constante consigo mesmo. É a confiança de que Jesus segura o leme, sempre que a procela vier. É a certeza de que o destino da humanidade está nas mãos do Pai Celestial, mesmo quando tudo parecer comprovar o contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que o Mestre nos ensinou. Isso aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, né? Então, eu venci o mundo, Jesus disse. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que sofreu demais, né? As agressões, a violência tanto verbal como a violência física, né? E Jesus ali manteve para mostrar que nós devemos também enfrentar todas as nossas mazelas, mas nós devemos enfrentar de uma maneira positiva, né? Então, nós temos que utilizar sempre as bem-aventuranças. E, nesse caso, bem-aventuranças dos pacíficos e dos mansos, né? Mas nós sabemos que o mundo, muitas vezes, né, está nos mostrando que não existe essa passividade, não existe essa mansitude. Então, aqui neste livro diz assim, Eliseu Rigonati, ele fala assim: conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face de nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações
praticam contra nações, os indivíduos contra os indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores, e a terra será possuída pelos mansos. Isto é pelos que não tentam violentar o próximo, nem por palavras, nem por atos. Então a terra vai ser herdada por quem? Por aqueles que não têm esse tipo de atitude, que não são violentos em nenhuma situação. Nós vamos ver um mundo de regeneração, né? O mundo de regeneração vai trazer tudo isso para nós. E aqui nesse outro livro diz assim: as revoluções morais e sociais infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam ao longo dos séculos, acabando por destruir o edifício mal construído de uma civilização. Muitos não compreendem esses períodos de transição em que a desordem e a confusão parece ser a ordem das coisas. Porém, tal qual uma casa em reforma, que após terminadas as obras, tudo volta ao seu lugar, em melhores condições. Assim acontece também com as civilizações que desabam, para darem lugar a outras mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Portanto, o progresso é uma condição da natureza humana, que pode ser retardado, mas não asfixiado. Então, é a lei do progresso, né? Mas nós temos que progredir em tudo. Nós progredimos tecnologicamente, tivemos ótimos avanços, né? Na nossa inteligência, né? Para depois fazermos a parte tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, só que moralmente nós não crescemos à altura, né? Porque nós temos que crescer também moralmente, né? E moralmente, como sequência, espiritualmente também. A história da humanidade mostra vários povos que, após se sobressaírem com seus feitos, retornaram ao estado de barbárie. O progresso intelectual conduz ao progresso moral através da compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Isso aí está uma questão do Livro dos Espíritos, 780A. Então, é responsabilidade. Quanto mais o homem está ciente, mais pela inteligência, ele está sabendo, né, diferenciar o bem do mal, mas ele não quer, né, mais a responsabilidade dele. Mas ele vai ter que ressarcir, né, reparar tudo que ele tem feito que não está de acordo com as leis divinas. As leis que regem, né, o homem, as leis que regem a natureza criada por Deus. Aqui no livro Ajuda-te, o Céu te Ajudará, do Bacelli, psicografado através do espírito do irmão José, tem um capítulo que diz assim: irritação e consequência. Fácil constatar as consequências da irritação em ti mesmo. Numa perspectiva menos grave, alterarás o ritmo dos teus batimentos cardíacos, elevarás o nível da pressão arterial, adoecerás do estômago, passarás a sofrer de insônia, afastarás os amigos, colecionarás antipatias, provocarás acidentes, padecerás amargas desilusões. No entanto, numa perspectiva mais séria, em momento de azedume superlativo, poderá vir a desencarnar vítima de uma apoplexia, chegar ao mais além na condição de quem, por empreender uma viagem sem avisar, não contará senão os desconhecidos na estação do desembarque. Aí, o caso de apoplexia seria uma hemorragia cerebral, né? Um caso mais grave. Então, aquela cólera, aquela raiva, aquela que vai transformando também fisicamente seu corpo, quimicamente, também vai fazendo um mal, né? Físico a você mesmo. E então, meus irmãos, vamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo, a cólera que está envolvendo muitas pessoas dentro das famílias, né? Depois da pandemia, quando ficaram convivendo muito, a falta de paciência, a intolerância, né? As agressões físicas, quantas mulheres apanharam, quantas crianças apanharam também dentro da sua própria casa, quantas pessoas começaram a fazer ofensas, né? Porque estão nervosos, porque estão sem emprego e aquilo ali afetou a família financeiramente, aí vai agredir o que está mais próximo, né? Não é agredir o que está mais próximo, é amar o que está mais próximo. É fazer uma parceria, todos ali são vítimas das situações da família. Então, tem que ter união para enfrentar as mazelas que aquela família está passando devido a tudo que está ocorrendo no mundo e não se agredirem, né?
e não usar as redes sociais para colocar ofensas, mentiras, e fazer com que as pessoas sintam aquela raiva, aquela cólera, né? A hora que estão lendo, coisas positivas, porque nós temos que mudar essa psicosfera da Terra. Ela tem que agora limpar, ela tem que ficar só no bem, porque nós vamos entrar no planeta de regeneração, né? Então, para encerrar, eu vou ler para vocês a oração da serenidade, que é uma oração muito linda, que foi criada há muitos anos, né, pelo fundador do AA, do Alcoólatras Anônimos. Eu vou ler agora a completa, tá bom? Oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para acabar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Olha que oração mais maravilhosa, não é? Ela é uma orientação do que nós temos que fazer para nós alcançar essa paz interior, né? Essa serenidade que tantos necessitam e que não conseguem. É um treinamento diário, é um treinamento de cada um. Ninguém pode fazer com que o outro desfrute dessa serenidade. Ela tem que vir de dentro para fora. E nós temos que treinar todos os dias em todas as situações. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui novamente e estudar um pouquinho mais, né, essas lições maravilhosas para a nossa vida e que nós possamos, através da reforma íntima, modificarmos para que cada um se modificando, nós vamos modificar o planeta. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de toda a influência do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.